Sejam muito bem-vindos a mais um programa Triciatados. Agradeço a audiência, de segunda a sexta, às 19 horas, aqui pela Record News Manaus, canal 27.1 na TV aberta ou 78 na TV fechada. E a qualquer hora do dia ou da noite, você nos assiste no YouTube, canal Programa Triciatados. Por favor, se inscreva para receber as notificações dos novos vídeos do canal. Curta, compartilhe, comente. O seu engajamento é muito importante para nós. Nosso entrevistado de hoje é o Ale Frota, que é barítono e é chefe de cozinha. Ale, você é tão jovem e tão cheio de talentos. Me conta um pouquinho da sua história. Tá, vamos lá. Eu comecei principalmente na parte musical quando eu tinha 16 anos, né? Foi uma experiência, eu gostava muito de cantar, cantava na igreja, e eu procurei aprender um pouco mais e fazer aulas de música. Procurei o Cláudio Santoro, e lá foi onde iniciou a minha trajetória musical. Eu fui meio sem saber, assim, caí assim meio que de paraquedas no lugar, e a professora foi me colocando nas áreas assim, né? A gente vai ter ópera, vamos fazer teste e tudo mais, e aí me colocou para fazer um teste de ópera, que foi quando eu comecei realmente a trabalhar. Acho que tudo nas artes é assim, né? A gente não sabe, né, qual o talento, mas os professores, eles têm um olho clínico para descobrir os talentos, né? Sim, e eu sou muito grato por isso, né? Porque foi quando iniciou a minha carreira musical, que foi bem jovem, eu tinha 16 anos. E é justamente, justamente aos 16 anos é quando a voz amadurece, né? Na realidade, eu ainda estava em mudança vocal. Eu ainda estava em mudança vocal. É porque 16 já... É o início do amadurecimento, né? Exato. Mas a sua voz, assim, no caso, timbre vocal, né? Que a gente chama aí de tenor, de barítono, de baixo, que são as vozes masculinas, né? E aí, assim, quando se define mais ou menos é nesse período aí. Mas durante os anos de vida, assim, você ainda vai amadurecendo um pouco mais, com questão de estudo e tudo mais, né? Só a título de curiosidade, as mulheres são chamadas soprano e contralto, né? Exato, perfeito. As vozes mais graves são contralto e as vozes mais finas soprano. Exato. Assim mesmo, tenor, as vozes mais agudas, barítono, voz mediana, entre agudo e grave, e baixo são as vozes mais graves. E também existe o contratenor, né? Sim, contratenor, que são homens com vozes agudas, como vozes femininas, né? E aí eles cantam junto com as mulheres, geralmente. E aí, gente, por exemplo, quando você fala num cantor popular, né? Como, por exemplo, Ney Matogrosso. Exato. Mas que tem uma voz de contratenor, né? É mais fácil das pessoas entenderem como é que funciona, né, o canto, na questão do aprender o canto, né? Exato. Se, por exemplo, Ney Matogrosso fosse um cantor clássico, ele seria um contratenor, tá certo? Exato. E mesmo popular, ele continua sendo um contratenor, mas ele canta músicas populares, né? Sim, aí não precisa dessa classificação, Exato. Não precisa da divisão como a gente tem nos corais, Sim, né? isso. A divisão das vozes, enfim, né? Perfeito. E aí, dos 16 anos, você começou a se apresentar? Sim, foi no mesmo ano que eu iniciei as aulas de canto, quando eu fiz o teste. Como eu tinha voz grave, a voz grave ela é um pouco mais difícil, principalmente na nossa região. Né? Regiões quentes geralmente tendem a ter pessoas com vozes mais agudas. Né? Então, isso não é regra, mas é uma tendência. É uma tendência, exatamente. Então, por ser uma voz assim um pouco mais difícil de encontrar, ela disse, vão precisar de vozes graves e você vai conseguir entrar, então faça o teste. E eu disse, tá bom, é minha professora, eu vou seguir o que ela está falando. Se ela fala que eu posso conseguir, eu posso. E aí eu fiz o teste, então assim, a minha primeira ópera foi a primeira ópera que eu assisti, foi a que eu cantei. Gente! E foi a primeira vez que eu entrei no Teatro Amazonas, porque foi no Teatro Amazonas, né? Então foi um triplo início. Foi uma emoção gigantesca. Imagina, gente! E a gente há de agradecer, porque as pessoas, elas não têm noção da dificuldade de você ter óperas disponíveis a assistir. Sim. Nos lugares do mundo. E aqui no Amazonas, a gente tem não só festivais de ópera anuais, como a gente tem também
ingressos de gratuidade, a gente tem transmissão no telão, transmissão na TV Encontro das Águas, e às vezes a gente tem série Guaraná, uma série de séries onde você pode ter acesso à música, e a gente também tem as escolas de artes, né? E principalmente Cláudio Santoro, que é uma escola que atende na gratuidade, né? Muitos talentos que talvez não pudessem ser descobertos se dependessem das escolas privadas, né? Exatamente. O Cláudio Santoro, ele forma muitos músicos, inclusive foi onde eu iniciei, né? Foi no Cláudio Santoro. E fora isso, o que você estava falando com relação aos projetos de música, é justamente essa intenção, porque assim como eu, muitas pessoas não haviam tido acesso antes e não conheciam o que era uma ópera, como é que funcionava, né? Às vezes tinha uma visão até deturpada de como funciona e tudo mais. E tendo esse acesso, as pessoas começaram a gostar mais, começaram a procurar mais. Sem dúvida. O período da minha infância foi um período onde o Teatro Amazonas estava fechado, sendo reformado. E demorou muitos anos para a gente poder ter acesso às artes da maneira que a geração de agora tem. Então, gente, vamos aproveitar, né? Porque o nosso festival de ópera, o nosso festival de jazz, o nosso festival de cinema é reconhecido em qualquer lugar que a gente vai. As pessoas perguntam, e o festival de ópera da Amazônia? Porque as pessoas imaginam que o nosso teatro ele fica no meio da selva, né? Aí você se apresenta no Teatro Amazonas aos 16 anos e aí, claro que você abraça essa profissão, né? Com certeza. Assim, eu sempre gostei muito de música, né? E a ideia de você cantar e receber por isso foi maravilhoso. E eu, aos 16 anos, meu primeiro cachê, que foi um bom cachê na época, olha, né? Então, eu digo, é isso que eu quero para minha vida. Gente, vou investir nessa área. Outra consideração aqui, desculpe interrompê-lo, é que geralmente todo mundo que é ligado à arte, primeiro trabalha de forma voluntária até chegar ao ponto de receber, né, cachê. Então, olha só que interessante. A gente está falando de uma pessoa que começou aos 16 anos, que é assim o limite do amadurecimento da voz, porque antes é uma voz de criança, tem uma voz em transição, e a partir dos 16 ela começa né, a tomar a forma definitiva. Depois foi a primeira vez que ele se apresentou, a primeira vez que ele viu uma ópera, a primeira vez que ele foi ao Teatro Amazonas e a primeira vez que ele recebeu um cachê. Exatamente. Quer dizer, não foi uma... E salário também. Olha, não foi uma tripla vitória, foi o nosso penta que a gente está esperando até hoje, né? Exatamente. Mas me conta, e essa tua vida de barítono durou quantos anos? Então, até hoje eu canto, eu trabalho com música atualmente, né? Não parei em nenhum momento. Na realidade, como eu fui convidado, esse daí foi um trabalho que eu recebi um convite, fiz um teste e participei. Mas a gente tem também o nosso coral do Amazonas, que é um coral profissional do estado. Então, a partir desse momento em que eu participei disso aí, a minha meta foi, eu quero trabalhar no coral do Amazonas, porque aí é um trabalho onde a gente trabalha diariamente, né, recebe mensalmente, é um trabalho seguro e que você trabalha com música, né? Então essa se tornou a minha meta depois disso. E para quem não sabe, gente, os corais eles são formados através de concursos, são concursos dificílimos. Para você fazer parte de um coral, não é quero cantar e acabou essa história. No Brasil inteiro, os teatros abrem concurso para corais, para músicos, enfim, é um processo bem difícil e um processo bem complicado. Então, a pessoa que foi aprovada num concurso de um coral público, ela realmente fez um esforço e ela tem uma qualidade como artista de um grau bem elevado. Sim, por se tornar minha meta, eu investi bastante tempo, estudo, né? Porque como eu queria entrar nesse coral, eu precisava ter o conhecimento da leitura de partitura, né? Que no caso, no teste, a gente faz um solfejo que é
pega a partitura à primeira vista e você tem que cantar aquela música sem conhecer, né? Então, essa para mim, para a maioria dos músicos, é a parte um pouco mais difícil. É a mais difícil, sem dúvida. A maioria das pessoas que cantam, digamos, sem muita técnica, sem muito estudo, elas cantam, mas elas não leem partitura, né? Isso mesmo. A gente vai pedir um minutinho de comercial e a gente vai falar sobre a sua segunda fase, né? Certo. Que é a fase chefe. Certo. A gente volta já já. Voltando aqui nesse segundo bloco com o meu querido amigo, já fiquei íntima, porque a gente talentosa, a gente faz questão de incluir no hall dos amigos Ale Frota. Ale, meu querido, nós falamos da tua vida de músico, né? E agora eu queria falar um pouco da tua vida de chefe de cozinha. Certo. Chefe de cozinha já foi um pouco mais recente, né? Veio com a pandemia. Eu comecei a ver vídeos no YouTube, sempre gostei de cozinhar, né, em casa mesmo, e como eu morava sozinho, né, eu cozinhava para mim, e eu gostava de fazer coisas diferentes. Então eu comecei a ver vídeos no YouTube de coisas diferentes para cozinhar, desde de doces, sobremesas e comidas também. E eu fui tomando gosto por isso, por fazer coisas diferentes e tudo, e veio a ideia de, eu sei fazer isso, eu vou ensinar como eles estão ensinando. E aí eu abri um canal no YouTube e comecei a fazer algumas coisas caseiras, coisas simples. E esse canal é o canal? Ale Frota Gastronomia. Ale Frota Gastronomia. Gente, vamos seguir Ale Frota Gastronomia e vamos seguir programa Tricetados. Aliás, a gente poderia fazer um dia cozinhando, né? Claro, será um prazer. Que a gente recebe sempre os nossos convidados, inclusive tem convidado que já está convidado, né? Só falta marcar a data para ir lá na nossa cozinha, fazer, né? Mostrar o seu talento, né? Que é muito bacana. E aí você começou com o seu canal durante a pandemia e as pessoas estavam ávidas por aprender a cozinhar, né? Porque muita gente, naquele período da pandemia, cozinhou pela primeira vez. Gente que comia na escola, comia no trabalho e chegou à conclusão, e agora? Perfeito. Vou pedir delivery e vai ficar muito caro. Sim, né? E diariamente, né? Sempre. Então... e aí veio essa ideia, só que depois eu fiquei pensando, será que eu estou ensinando coisas erradas e fazendo técnicas erradas? Eu digo, eu vou dar uma paradinha aqui e procurar entender mais, saber um pouco mais de gastronomia. Foi quando eu iniciei um curso. Aonde? No Instituto Mix. Foi o meu primeiro curso, onde o Mix é de confeitaria, né? O Instituto Mix, ele tem gastronomia, confeitaria, entre outras áreas técnicas totalmente fora da gastronomia também. É uma escola técnica de vários cursos, né? Que é muito mais conhecido pela área de confeitaria, né? Também. Eu comecei com culinária mesmo, né? Porque eu queria aprender a parte de comida inicialmente. E eu achei super interessante, porque logo eu comecei presencial, né? Depois que melhorou um pouco mais a pandemia, a gente foi para o presencial. E eu achei muito interessante aquela pessoa que estava dando aula ali. Eu tipo, olha que legal. Ele dá aula, conversa com as pessoas, faz comida e depois ainda come. Olha que coisa interessante. E é muito legal, né? As escolas de culinária, elas têm uma coisa bacana, porque assim, existe uma espécie de uma confraternização ao final de cada aula. É como você unisse uma escola, né, uma festa, né, e um after, né? Exatamente. Então é assim, uma experiência muito bacana. E a gente tem aí algumas escolas, né? Nós temos dos mais tradicionais, temos o Senac, temos a Panadeiro, né? Temos, enfim, temos a outra escola de culinária que eu acho que é do
do menino do Marta Falcão, que é do Nando, né, que era alquimia, agora não sei, não sei se está funcionando, mas assim, participem quando vocês tiverem vontade de aprender uma coisa nova, porque é um evento, né? Exato. E assim, como você mesmo falou, a gente tem uma diversidade, não só as escolas, que são ótimas também, depende muito do que você quer, né? Tem as escolas que você pode aprender muita coisa e tem cursos específicos com chefes maravilhosos que a gente tem também, né, ensinando coisas específicas. Então, é do seu gosto o que você quer fazer. Cursos de um dia a cursos de meses, né, que você sem aprende dúvida, bastante né? coisa. E a gente já tem o Le Cordon Bleu no Rio de Janeiro, Sim. né? Uhum. Temos formações muito longas e temos formações de quero fazer um curso de, sei lá, doces banhados. É um dia, né? Talvez seja aquilo que a pessoa queira aprender ali. Vou ganhar uma renda fazendo doces caramelados, doces fondados, brigadeiros, sei lá. Cookie, brownie, né? Sim. Agora, a formação realmente da gastronomia, ela dura, né, um período de aproximadamente 2 anos, né? Exato. O tecnólogo é 2 anos. A gente não tem o curso de graduação completo aqui no Amazonas ainda. A faculdade Senac... A faculdade que tem 4 anos, né? A faculdade Senac tem gastronomia, sim, não tem? Eu não sei qual é o tempo de formação deles. Eu não sei se é tecnólogo como a que eu fiz, né? Não, eu acho que tem um tecnólogo... que é no Senac do centro, e Cidade Nova e Zona Leste, e tem, onde era aquele colégio, na Luiz Antoni, que é atualmente a faculdade Senac, ela tem a graduação. Que bacana. Graduação em gastronomia, em estética. Então, provavelmente, esse seja um pouco maior a questão do tempo. Eu acho que é o tempo cheio. Eu tenho essa impressão. Minha querida Silvana, diretora do Senac, Ellen, gerente, por favor, se vocês puderem responder essa dúvida, mas eu creio que sim. As escolas de gastronomia no Senac, nos hotéis e escolas, né, são realmente uma formação meio que a nível de pós, né? Eles têm a faculdade dentro dos hotéis e escola com a graduação, e aí não só na área de gastronomia, mas em toda a área de hotelaria, né? Inclusive, gente, são hotéis maravilhosos os do Senac. Vamos dividir uma coisa: os hotéis do Sesc são hotéis para comerciários com um preço mais acessível, e os hotéis e escola do Senac são hotéis sofisticadíssimos, porque as pessoas estão aprendendo as técnicas mais sofisticadas. E não é à toa que o Brasil é tão reconhecido em hotelaria e gastronomia, que há uns 2 anos o melhor hotel do mundo é brasileiro e é de Gramado, né? Que bacana. É um no lugar maravilhoso. Gramado. Gramado é para poucos, mas... verdade. Mas é muito bacana. Agora, meu querido, o teu canal, ele é visitado por... você sabe mais ou menos qual é o público que assiste aos teus vídeos? Olha, tem uma grande variação, mas o grupo maior mesmo é um grupo feminino, né? E principalmente pessoas acima dos 30, né? Que gostam de cozinhar em casa, seja para a família ou para elas mesmas. Mas assim, a gente tem um público bem variado lá. Sabe por que essa pergunta? Sim. Porque eu me recordei aqui, nós temos um grupo de mulheres aqui da cidade, de mulheres amigas, chamado Consultoria Doméstica, que é coordenado pela Verena Sarquis, que é uma amiga nossa e tal. E nós temos ali umas 200 e tantas mulheres. Certo. E nós temos um homem. E aí, por que esse homem entrou nesse grupo? Porque durante a pandemia... ele estava divorciado e ele precisou alimentar os filhos, alimentar as filhas, né? Não sei se filhos ou filhas. E ele passou
a procurar vídeos no YouTube, né? Então, eu vejo que muitas vezes os homens que não sabem cozinhar, eles procuram canais de outros homens, né? Porque eles se sentem mais à vontade do que ver, assim, uma senhora cozinhando, né? Tá mais na vibe. Tanto que os canais de culinária masculinos cresceram muito, né? Sim, inclusive tinha um na época da pandemia que eu assistia que eu achava muito que eram divertido. os 4 homens, né? Tinha um rapaz que ele fazia as receitas da esposa dele, que às vezes dava certo e às vezes dava errado. Eu digo, esse é verdadeiro. Era muito engraçado, era muito engraçado. É muito bacana, era muito bacana. E eu me sentia mais à vontade. Eu digo, a gente erra, então todo mundo erra também. Ótimo. Ana Maria Braga erra, né? Pois é. Por que não nós? Exato. Né? Aliás, a primeira pessoa que eu me recordo a cozinhar na TV, que era a Ofélia Anunciato, que era uma pessoa de muito tempo. A Ofélia era uma culinarista muito experiente, que ela tinha uma auxiliar chamada Aparecida, que era muito experiente, mas que também acontecia algumas ali que hoje viraria meme, né? Mas na época não havia esse hábito. Acontecia assim, sempre acontece uma intercorrência daqui, outra dali. Ainda mais ao vivo, né? Ao vivo é para poucos. É né? verdade. Bom, continuando a história, quando eu vi aquilo, eu disse, eu quero dar aula. E aí foi a próxima meta. E por isso eu fiz a faculdade de gastronomia, me formei na FAMetro, Na né? FAMetro. Exato. Foi aluno do Mansur Cefaí? Não. Uma pena, porque o Mansur Cefaí é um grande professor, meu amigão de infância, um grande professor de gastronomia, tanto da FAMetro quanto da Santa Teresa. É proprietário do Filé do Chefe, que eu indico para vocês pedirem, né, o delivery do Filé do Chefe, que é muito gostoso. Na época que eu estava estudando lá, ele não estava dando aula lá, mas ele fez uma oficina com a gente. Fez? Então você já o conheceu? Não, sim. Cheguei a ter uma aula com ele, uma oficina, um dia especial que foi com ele. Foi bem bacana. Um beijo, Mansur, um beijo todo mundo da FAMetro, um beijo todo mundo da Santa Teresa e de todas as faculdades de gastronomia que a gente tiver aí. Perfeito. E aí você começou a dar aula no canal do YouTube ou... Não. Na escola que eu iniciei, que foi o Instituto Mix, aquele professor que eu vi dando aula, ele precisou se afastar porque ele foi trabalhar num outro estado. E eles precisaram colocar um outro professor no lugar dele e eles me convidaram. Na época, como eu queria muito aprender, então eu estava ajudando, eu estava fazendo, então, de certa forma, eu tive um pouco de destaque, os professores gostaram e me indicaram para eu dar aula lá na época. Que bacana! Então, há quanto tempo você está nessa jornada do magistério presencial? Eu iniciei em 2023 para 2024, né? E aí... foi quando eu tive uma reviravolta em que eu fui para os Estados Unidos para pegar uma experiência nessa área também. Esse garoto é uma caixinha de surpresa. Esse garoto, ele canta, só falta dizer que dança, sapateia. Essa parte ainda não. Essa parte ainda não. Você foi para os Estados Unidos aprender gastronomia ou música? Gastronomia. Mas teve um pouquinho de música lá também. É assim, eu vi um programa chamado Chefes Sem Fronteiras, que eu achei muito interessante, comecei a pesquisar sobre, e me inscrevi. E as coisas foram dando muito certo, né? Eles sempre me apoiando, me explicando tudinho como é que funcionava, e eu fui. Eu trabalhava na época no Coral do Amazonas e eu tinha direito a uma licença, eu pedi uma licença, conversei com os meus chefes, né? E fui para passar um ano lá, trabalhando lá numa cozinha. Então, eu juntei a questão do aprendizado do inglês para poder melhorar e também ter uma experiência, porque eu queria ter uma experiência prática para trazer para os meus alunos, né? Porque tudo que eu tinha aprendido até então era o que eu fazia em casa, no canal, e também o que eu ensinava. Mas eu não tinha tido uma experiência dentro de uma cozinha específica. Que legal, Ale. Então, vamos combinar o seguinte? Vamos marcar para nós cozinharmos juntos num próximo programa? Perfeito, vamos sim, com certeza. Então, gente, sigam o canal do Ale e aguardem a nossa
próxima entrevista com ele cozinhando presencialmente. E olha só, eu vou poder provar, hein? Um beijo, um excelente final de noite e até o próximo programa.